E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo sobre geotecnologia. Eu sou o Justin. Justin. Isso aí, o Justin, cara. Cara, antes da gente explicar, né, esse movimento, né, bom, eu sou o Jonatas, e comigo está aí meu parceiro Alex. E Alex, tudo bom com você? Oi, tudo bem? Nossa, me assustou esse negócio aí, não entendi foi nada. Queria agradecer o convidado e o meu grande amigo Jones, que ele tá passando por um tempo difícil essa semana, gente. Nem me Mandem fale. orações e preces pro menino que ele tava mal do rim aí. Nem me fale. Nossa, hoje estamos aqui com uma presença ilustre, um grande amigo meu de muitos anos. Conheço ele desde 2009 e ele é uma das pessoas que, na verdade, são duas pessoas que me fizeram abrir os olhos para a cartografia, e o Gerardo é uma dessas pessoas que me falou, uma das primeiras pessoas que me falou da cartografia. Então, assim, pra mim é um grande orgulho esse cara tá aqui hoje pra gente trocar essa ideia, cara. Gerardo, muito obrigado pela tua presença aqui e seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Tudo certo? Beleza, cara. Obrigado aí pelo convite. Obrigado ao Alex também pelo espaço aí que vocês estão abrindo para essa conversa, né? E como você falou, né? Já faz um tempinho que a gente se conhece, né? Faz mesmo. 2009, cara. Meu Deus, passou rápido, hein? Nem me fala, cara. Era pro mundo ter acabado até, mas não acabou em 2012. Pois é, cara. É isso mesmo. E antes do Gerardo explicar esse negócio do Justin, eu quero deixar, né, para você estar ouvindo a gente aí, seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook. A gente tem lá, né, na nossa página no Instagram, o Papo Geotech, nosso Twitter também, @papogeotech. E a nossa página no Facebook, um papo sobre geotecnologia. Então, se você está ouvindo a gente, se você caiu aqui por acaso e quer saber mais sobre esse tema, a gente publica aqui podcasts semanais sobre temas diversos dessa área muito doida que é a geotecnologia. Agora, Gerardo, explica aí, né, esse negócio do Justin, que ficou meio estranho, né? Muito louco isso. Então, se eu bem me lembro, foi uma vez que a gente foi fazer um serviço de topografia lá em Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, né? Verdade. Você lembra? Verdade. Você foi me ajudar um perrengue lá em Mogi das Cruzes, cara. Verdade. Foi até engraçado e eu acabei até meio que ferrando sua vida um pouco também, porque era uma das minhas primeiras vezes. E você meio que me ajudou. Falou assim, não, vamos lá, eu vou te dar um pouco de experiência. Vamos lá, né? Assim, você me ajuda e eu te ajudo, né? E aí, uma das coisas que eu me lembro, cara, não sei se você vai lembrar desse ponto. A gente tinha que pegar um ponto lá, aí chegou uma hora que você falou assim, olha, Jontas, pode ficar na estação total agora, né? Pra você pegar um pouco de experiência de estação total. E aí, a gente tinha que fazer as visadas a ré e vante, né? Pra fazer a poligonal principal. E aí eu fiz a visada, e quando a gente tinha que visar a ré, a gente não conseguia mais olhar a ré. E aí nossa, você foi transportar um ponto e aí você colocou ele num lugar nada a ver, cara. Tipo assim, um lugar que não dava pra ver. Assim, eu só conseguia enxergar ele na ida, mas não conseguia enxergar ele na volta. E aí foi O Gerardo cometeu um grande erro aí, que na verdade nunca leve estagiário para trabalhar sobre a sua monitoria, né? Pois é, então, cara, não, e assim, era um dia chuvoso, foi um serviço que a gente fez de fim de semana, né, foram acho que 2 fins de semana, e, foi. Chovendo, frio, cara. E uma puta pirambeira, né, cara? Uma baita de uma pirambeira, cara, e era um levantamento cadastral, ou seja, tinha que pegar tudo, né, tudo, caixa d'água, casa, tudo. Mas o bom, né? Tinha que aprender, né? Tinha que aprender, fazendo, né? Mas depois desse dia, depois desse dia eu voltei pro Prisma e fiquei lá por um bom tempo. A iniciativa é boa, alguém precisa ensinar, né? O noob da coisa toda, né? Não tem como. Ainda mais que
praticamente fiz bullying pro cara ir pra cartografia, né? Você bem lembra que você queria fazer geologia, né? Exatamente. O cara queria fazer geologia. Eu falei, mano, que é geologia, cara? Você tá louco, cara? Não, que geologia o quê, cara? Bom, não sei se eu acertei ou se eu errei, né? Bom, eu tô aqui fazendo um podcast de geotecnologia. Eu não sei se eu acertei ou se eu errei. Não, o caminho era esse, né? O caminho era da geo, né? Mas eu lembro que eu saí no jornal lá de Piracicaba, né? Eu fazia um cursinho comunitário, não sei se era esse nome, mas eu sempre tava lá estudando na biblioteca, daí foram uns caras tirar foto pro jornal, e aí os caras perguntaram qual que é o teu curso, né, que você quer fazer? Aí eu tava lá, né, geologia. Menino Charlinhos. Por fim eu fui pra cartografia, depois de tanto bullying que eu fiz depois de tanto bullying, do Gerardo e de outra professora minha, a Luciana, que você estiver ouvindo. Luciana, eu quero que você venha aqui para você contar essa história também. A professora do curso técnico, que foi uma grande influenciadora também, ao lado do Gerardo, para eu concluir essa minha graduação e estar aqui hoje. Não sei se feliz ou triste, mas... Que isso? Vivo. Feliz, pô. Você já tá fazendo um podcast, então tem que estar feliz, pô. O seu rim tá afetando o seu julgamento aí, cara. É verdade. Preciso tomar mais água. Pessoal, o Gerardo... Pode falar, agora tem que explicar o Justin, né, cara? É verdade. E aí, tipo, eu tava dirigindo, né? Eu não lembro se você não tinha carta na época. Não tinha. E aí, o Jonatas de copiloto, né? Aí eu falei, pô, tu põe um som, né? Põe um som aí pra gente. Maria. Velho do céu, o cara me trouxe umas músicas, assim, meu... Era tipo Backstreet Boys, um negócio assim, cara. Aí eu falei, não, a partir de hoje só te chamo de Justin. Tipo um pop, era um pop, né? Justin Timberlake, né? O Justin Timberlake. Justin Bieber, era da época do Justin Bieber, não era? Eu acho que era mais a parte do Justin Timberlake, porque tinha uns popzinho meio... Eu tô achando que é o Justin Bieber mesmo. Coisa de juventude, cara. Você ouvia um menino de 14 anos cantando, cara. Juventude. Imagina... Tenho certeza. E é muito engraçado, porque assim, o meu nome mesmo, onde eu trabalhei, onde eu conheci o Gerardo, não era pronunciado, né? Então, assim, ou era Justin... ou era Henrique, né? Não sei se você lembra disso também, né, Gerardo? Né? Quando eu fui contratado pela Métrica, inclusive foi a primeira empresa de topografia que eu trabalhei. Tenho um grande apreço pelo pessoal que me contratou lá. Foi meu primeiro aprendizado. Mas quando eu entreguei meu currículo, né, pro Marcelo, e aí fiz a entrevista com ele e com o Daniel, falou assim, pô, esse nome aqui não vai emplacar não, cara. A gente vai ter que chamar você de Henrique, cara. Esse Jonatas não vai emplacar, não. Você vai ser contratado, mas a gente vai chamar você de Henrique. Eu falei, pô, tô precisando de emprego, cara? Beleza. Chama do que você quiser, né? Beleza, cara. E aí ficou, tanto que emplacou Henrique, e aí eu trabalhei por quase um ano lá. E foi muito legal, cara. Foi interessante. Não, e o Jonatas foi meu aprendiz, né? Apesar de ele responder pro Marcelo, que era da área comercial... Geralmente, as viagens que a gente fazia, o Jonatas ia na parte comercial e eu ia para dar palestra, né? De mostrar as funcionalidades do software, porque eu era do suporte técnico, né? Sim. Uhum. Então você meio que... Você mostrava a parte técnica do aparelho e o Jonatas fazia o quê? Ia fazer negócio, parte? Fazia a demonstração do equipamento, mostrava como funcionava, né? Naquela época a gente vendia estação total, né? Sim, vendia estação total, exatamente. Né? Estação total, era estação total, nível, aí depois de um tempo que eles fecharam um negócio lá, e aí veio outros equipamentos, mas aí eu já não tava mais. Então assim, basicamente era estação total, né? Não tinha GPS na época ainda, né? Mas era legal pra caramba. Tinha, era aquele GTR, nossa, GTR da... Não sei se isso, é verdade, aquele que era L1 só, né? Que tinha mochilinha. Parecia um cogumelo, né? Que tinha uma mochilinha e era a pilha, né? É bem esse aí mesmo. Mas foi uma época bem legal, assim, porque eu aprendi bastante e eu acho que fica até um de exemplo pro pessoal que às vezes começa na carreira de qualquer coisa e eu acho que tem que meter a cara, né? Você tá no lugar como estagiário e eu acho que uma das melhores maneiras de você aprender é sempre observar para aquelas pessoas que você considera como um espelho, né? Então, pô, você vê aquele cara fazendo aquele tal negócio.
ou você vê o tipo de fala dele, como que ele se porta com outras pessoas, enfim, você fala, pô, aquele cara é legal, acho que dá pra seguir. Então eu sempre fui assim, né? Sempre fui tentando olhar muito as características das pessoas para aprender, e isso me ajudou muito, né? Me ajuda até hoje, tanto que o Gerardo é um cara que eu sempre entro em contato, assim, sempre tento manter contato, porque para mim assim, é um modelo mesmo de um modelo profissional. Mas chega de puxar o saco, né, desse cara. Esse cara tá aqui para trocar ideia com a gente sobre geotecnologia e falar sobre, né, sobre a sua carreira profissional. O Gerardo, você é agrônomo, né, de formação? Isso, sou agrônomo, formado lá na Exalc em 2004. Formado em 2004. Já faz um tempinho já, né? Faz um tempinho, né? Gloriosa Exalc lá de Piracicaba. E só que assim, a sua carreira, né? Ela foi totalmente pautada na área do geoprocessamento, né? Foi. Na verdade, assim, começou com topografia, né? Justamente na empresa aí que a gente se conheceu. Eu entrei lá como estagiário, né? Então, até toda essa conversa que a gente teve até agora, né? Da importância de fazer estágio, de tentar, né? De tentar chegar perto de pessoas que sabem mais do que você para você conseguir absorver informação. É uma coisa assim que eu vejo como fundamental em qualquer empresa, né? Ou para qualquer profissional, né? E para qualquer estudante, né? Então, se não tiver algum estudante escutando aí o podcast, saiba que tipo somente fazendo estágio é que você vai realmente aprender o que é o mercado, e somente por ela é que vão se abrir portas de qualidade para você, né? Então, assim como o Jonatas, eu comecei fazendo estágio, né? E posteriormente eu fui evoluindo sempre, né? Como o Jonas falou, batendo, né? Dando a cara para bater e tentando coisas novas, né? Então, assim, bom, como é que eu cheguei na topografia, né? Então, pô, agrônomo, como é que chegou na topografia, né? Então, assim, foi ao acaso, mas não foi tão ao acaso assim. Foi porque, tipo, lá na Exalc a gente tem um... Eu enxergo como um ponto positivo lá da Exalc, é que nós temos muitas matérias optativas, né? Então você pode pegar... Nossa, você tem um leque gigantesco de opções que você pode cursar a partir do segundo ou terceiro ano, né? Quando você já começa a completar as matérias obrigatórias, as disciplinas obrigatórias. E você pode seguir para botânica, pode seguir para zootecnia, pode seguir para economia, né? E uma das áreas é engenharia rural, né? E eu, assim, quando eu entrei na Exalc, eu comecei a fazer estágio lá pelo segundo ano, e eu tentei tudo, cara. Eu tentei botânica, tentei zoologia, eu fui vários departamentos, fiz vários estágios, mas, tipo, nenhum me pegou, assim, sabe? E aí o último departamento que eu fui parar, que eu falei, não, é isso, é aqui que eu quero ficar, foi engenharia rural, né? E aí eu comecei a fazer as disciplinas optativas da engenharia rural, e aí veio sensoriamento remoto, agricultura de precisão, né? Veio topo avançada, que é tipo a optativa posterior à topografia básica, né? E assim eu fui fazendo essas disciplinas e eu fui cada vez gostando mais, né? Você foi praticamente moldando a sua formação, né? Fui Primeiro moldando a minha você foi para formação. todos os lados, né? Depois você conseguiu achar alguma coisa. É um jeito também de se encontrar, né? Porque acho que muita gente acaba entrando num curso pós-graduação muito cedo, né? Com 18, 19, 20 anos. Às vezes você não sabe muito bem o que você quer. Pois E é, quando cara. você faz essa experimentação, você acha. Você tem que fazer ela também, né? Para você achar realmente o seu nicho, né? O lugar que você quer e trabalhar por um bom tempo da sua vida, né? Não, exatamente. Até porque, imagina, cara, eu entrei na Exalc com 17 anos, cara. Nossa, que Então, novo. tipo, É, imagina, eu entrei, meu, totalmente criança, né, cara? tinha nem Então, bigode. assim, só tinha bigode porque eu tenho bigode desde os 15 anos, né? Mas fora isso, assim. Mas, cara, assim, eu não sabia o que eu queria da vida, né? Na época, né? No começo, né?
E aí, tipo, quando eu fui fazer agronomia, eu falei, não, eu quero mexer com planta. E, nossa, plantas e plantas. E eu não gostava muito de matemática, né, na época do colegial. E aí, tomei a primeira cacetada na cabeça, né? Porque quando eu passei em agronomia, tem cálculo, tem química, tem botânica. E aí fui fazer estágio com botânica, não foi muito não foi muito a minha praia. Eu falei, putz, não é isso que eu quero. E aí eu fui testando, cara, vários lugares até eu cair na engenharia rural e falei, não, é isso, cara. E aí, como é que eu fui parar na topografia? Eu contei até, tipo, eu cheguei na engenharia rural, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer estágio lá com irrigação. E acho que tava no terceiro ou quarto ano, terceiro ou quarto ano, e surgiu uma vaga de estágio numa empresa em Vinhedo, em São Paulo, né? Era a Carburundo, né? A Carburundo que hoje é a Manco, acho que é a Manco. A A Vinhedo é Carburundo virou coladinho a ali, Manco. né? Não é? Dá tipo 100 quilômetros, assim, não é tão Não é tão longe, colado, não. né? Uhum. Mas assim, meu pai mora em Vinhedo até hoje, então pra mim ia ser tipo uma mão na roda, fazer estágio lá, sei lá, eu dava um jeito, né? E aí eu fiz o processo seletivo, passei na parte de dinâmica de grupo, passei em tudo que era etapa. Na hora que eu cheguei lá para entrevistar com a entrevista com o gerentão lá, ele falou assim pra mim: "Bom, você passou em em todas as primeiras etapas, né? Mas você sabe AutoCAD?" Aí eu fiquei olhando para ele, falei: "Não." Aí ele falou assim: "Então faz o seguinte, quando você souber AutoCAD, você volta a conversar comigo." Mentira. Cara Maldade. do céu. Meu Deus do céu. Pensa na frustração, cara. Falei, não, velho, não tô acreditando nisso. Bom, aí já me desafiou, né? Me desafiou. Me falou um negócio desse. Na semana seguinte, o cara conseguiu um AutoCAD 2000 pirata, não lembro com quem foi. E eu fiquei semanas, cara, semanas aprendendo a funcionar no AutoCAD. E eu, cara, varava noites. Eu falei assim, não, eu preciso aprender AutoCAD porque em algum momento eu vou cair na mesma, num processo seletivo parecido e aí o cara vai me pedir AutoCAD e eu não vou saber, né? E aí eu fui, aprendendo sozinho. Fuçando, fuçando. Na época não tinha tanta coisa na internet disponível, né? Imagina, 2001, 2002, cara, assim, tinha internet, mas não era que nem hoje, né? Que você fala assim, qual é o sentido da vida? E o Google te dá a resposta, né? Sim. A grande questão E... é, existia YouTube em 2007? Às Não, vezes o não, YouTube não, no Brasil nem era famoso. nem era famoso, nem tinha YouTube, né? E se tinha, era só pra postar vídeo besta, né? Não era esse fonte de conhecimento que é hoje, né? Eu tava comentando com um E amigo hoje que se não tá no YouTube, como é que a gente aprende, né? Como é que o jovem aprende se não tá, a coisa não tá no é, YouTube? Puta, é verdade. é bem isso, cara, É bem de isso. se É porque pensar hoje mesmo, é. tudo, né, cara? Tem de tudo lá, mas se você quer aprender a fazer alguma coisa, você abre o YouTube ou procura no Google, né? Tem alguém que teve uma boa alma e criou um tutorial ou um vídeo Sim. mostrando como é que faz, né? De graça. Mas naquela época não tinha, era de graça ainda, né? Na época não tinha. Aí, cara, eu passei semanas até que eu cheguei no nível de fazer sólido em 3D no AutoCAD. Eu falei, não, agora eu tô bom. E, bom, aí conheci minha esposa tal, na época era minha namorada. E aí eu tava, último ano, precisava formar, precisava arranjar estágio. E eu mandava currículo para empresa de irrigação e nada, nada, nada. De repente, pau, apareceu lá, precisa-se de estagiário com conhecimento em AutoCAD. Eu falei, essa vaga é minha, cara. Nossa, aí Essa matou a vaga é pau. minha. Essa vaga é minha. Aí eu peguei, mandei currículo, fui entrevistado e aí o Daniel, que era um dos donos da Top Venda, da Métrica, né? Ele perguntou, você sabe AutoCAD? Eu falei assim, não, AutoCAD eu sei. Essa E aí, você chamou a Vai essa eu confiante na responsabilidade. sei. resposta. Vai confiante. Isso assim, isso você pode deixar comigo, né? Aí eu entrei como estagiário, né? Fiz estágio lá 6 meses, 6 para 7 meses. E nesse último semestre, cara, a minha dedicação, né, às optativas ligadas à parte
de geotecnologias, aí que ficou forte mesmo, né? Aí, cara, eu fui fazer avaliação de imóveis rurais, fui fazer SIG, cara, peguei tudo que era ligado a topografia, geotecnologia, eu peguei e fiz, né? E aí, depois que eu formei, eu fui contratado, né? E aí eu fiquei na métrica Top PVN até 2010, né? Só que, cara, assim, chegou uma hora que eu trabalhava no suporte técnico, né? E pensa, cara, suporte técnico, você tem que ter uma paciência para lidar com os outros, assim, fenomenal, né? Para Exatamente. resolver o problema dos outros, né? Não sei se alguém já trabalhou com suporte técnico, mas é um negócio, assim, extremamente desgastante, né? E era suporte técnico e treinamentos, né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não aguento mais fazer isso, eu preciso mudar de área. Eu preciso, sei lá, preciso abrir um leque, né? E aí um dia, mexendo, né, nesses sites na Mundo Gel, né? Na época eu já estava rodando o Mundo Gel, apareceu lá uma empresa de São Paulo procurando alguém para fazer cálculo de APP de topo de morro com ArcGIS. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Nossa. Aí eu tinha um contato de um cara que era engenheiro ambiental. Eu falei assim, cara, você tem um ArcGIS aí? Ele, não, eu tenho um ArcGIS aqui. Eu tenho um piratão aqui. Desculpa aí, né? Tava falando que tem software pirata, mas na época, né, Não, não cara, tem meu celular não problema, dava pra cara. Não tem comprar problema, não tem problema. nem 3 dias de licença do ArcGIS, né? Aí Não, o isso Tá cara. nas suas aí. costas, cara. Tá nas suas costas. É. A gente ainda não tem patrocínio da Esri, então tá tranquilo. É. Mas, bom, pra você ver, né? As coisas foram evoluindo. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem 5 licenças, né? Full, né? Então, Sim, sim, isso é bom, isso é bom. tudo me levou até aqui, né? É, não, isso é bom. É, e aí eu consegui uma versão piratona do ArcGIS 9. E, cara, fui lá conversar com os professores de topografia. Não, como é que faz? Me ajuda a fazer isso aqui. Aí eu fiz amizade com o professor lá da Exalc, o Peterson Fiorio, né? Cara, ele me ajudou muito, assim, né? E me ensinou muitas coisas, né? E, e aí, tipo, era o processo seletivo, né? Aí várias pessoas mandaram um relatório para aquela empresa que estava contratando. E, e eu fui selecionado, cara. Dentro daquela cacetada de gente que mandou os relatórios e as análises, eu fui selecionado. E aí eu comecei a fazer serviço para eles direto, né? De análise de topo de morro, cálculo de APP. E aí comecei, né, a ficar mais fera no ArcGIS e em geoprocessamento, Esse né? trabalho era freelance? Freelance, Ou freelance. você ainda estava na métrica e você fazia o trabalho freelance? Ou não, você já tinha saído da métrica? Freelance. Não, Ah, não, fazia tá. freelance. Eu Isso trabalhava Ah, de que você legal. dia já tava e à noite formado, eu não fazia tava? isso aí. Já estava formado, já estava formado. Eu já tinha formado fazia uns 3, 4 anos já. Uhum. Aí eu comecei a fazer serviço de freelance para essa empresa de São Paulo, né? Eu trabalhava de dia e à noite eu fazia esses projetos, né? E também tinha alguns profissionais agrimensores, né? E que eles faziam o campo e eu montava o processo de gel para eles, né? Então, tipo, eu meio que tinha 3 turnos, né? Trabalhava de dia, né? À noite eu dava aula de espanhol e de madrugada eu fazia esses projetos, né? Então foi uma época assim, meio Pra puxada quem para não mim, né? sabe, o Gerardo ele é chileno. Tem essa ainda, que ficou de Como fora. assim? Cadê o sotaque? É, né? Então, porque eu vim pequenininho para cá, pro Brasil, então Eu tive de aula de, chileno eu só tem o tive aula de RG. espanhol com o Gerardo. Você Eu deu dei aula aula pro. para vocês, né? Você deu. Deu algumas poucas aulas, Nossa. mas deu. Isso é uma verde e Deu. amarela, isso aí. É, de estrangeiro só o RG mesmo. E bom, aí chegou uma hora que assim, eu falei assim, não, eu preciso de novos ares, né? Preciso isso aqui já. Aí começaram a não surgir tantos trabalhos de APP de topo de morro. A legislação mudou um pouquinho, né? Deu uma flexibilizada, né, no quesito topo de morro, né? E aí começou a cair a quantidade de serviço. E eu viajando, absurdo, né? Nossa, eu acho que eu fui para todas as capitais do Brasil, cara, dando treinamento para métrica.
A TopoVN sempre foi um software muito bem posicionado no mercado. Até hoje, né? Até hoje, né? Então, hoje com métrica topo, né? Os caras são feras demais. Então, assim, o software que eles fazem, tanto que eu até gostaria de trocar ideia com eles também, porque os caras são muito bons. Os caras são muito bons, cara. Então, eles realmente, naquela época, eles já estavam muito bem posicionados. E eu lembro, cara, que você viajava direto e o suporte não parava, entendeu? E na época que você entrou, era só o software, né? Quando eu entrei, o Marcelo estava iniciando a parte de equipamento de topografia, né? Então eu entrei para apoiar essa parte. Então, assim, o know-how que o pessoal tinha da TopoVN lá, o seu Elifas e o Daniel, era insano, né? Eles são monstros, né? Eles são monstros, né? Os dois são engenheiros agrimensores, né? Eu acho que tudo que eu aprendi na parte de georreferenciamento e principalmente de topografia foi por causa deles, né? Sim. A faculdade me deu uma base, mas assim, o que realmente está no mercado eu aprendi com eles, né? A montar processo, o que é certo, o que é errado, as normas, né? E como eu dava treinamento, eu tinha que estudar muito, né? Para ensinar certo, né? E não falar abobrinha, né? Exatamente. Cara, e até hoje eu falo, porque eu também já fiz alguns processos de referenciamento. Pra mim, não porque eu trabalhei lá e tal, é porque o pessoal é colega meu, mas, o software é muito bom, entendeu? Ele realmente faz ele cumpre o que promete. Então, pô, eu sempre falava, tem que ter TopoVN, cara. Se você quer trabalhar com isso, TopoVN. Mesmo eu já nem estando trabalhando mais lá, mas eu tentava vender algumas coisas, porque realmente o software é muito bom. Não, e assim, aqui na empresa, logo que eu entrei, na empresa que eu trabalho hoje, né? A gente tem muita parte de regularização fundiária ainda, né? E a gente não faz o campo, mas a gente tem que validar o trabalho de empresas de topografia, de georreferenciamento, né? E logo que eu entrei, falei, não, cara, vamos comprar um TopoVN aqui. Sem TopoVN a gente vai ficar patinando. Sim, exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na empresa foi solicitar um TopoVN. E a gente tem um TopoVN até hoje. A gente usa ele direto aqui todo dia. A gente não tem o métrica topo por causa de questões de rede, né? Bom, tem algumas coisas que a gente não migrou para a nova versão, mas a gente usa direto, cara, direto. Mas o métrica, o TopoVN, ele já aquele 6, aquela versão lá, já supria, né, muito, né? Nossa, demais, cara. Pra época, né? O métrica topo, eu fiz uma aquisição anual para alguns projetinhos que eu trabalhava com um amigo meu aqui. E eu digo assim, que tá muito bom também. Então, assim, os caras fazem produtos bons, cara, assim, e, tipo, é BR, sabe? Dá orgulho de falar, pô, os caras estão produzindo um baita conteúdo aqui, é legal pra caramba. Sim, é um negócio, e assim, o Daniel, assim, eu acho que eu tenho ele como, assim, com um modelo, né? Porque ele sofreu a mesma coisa do que, sabe essa história do AutoCAD? Ele passou por um processo parecido. Tipo, lá no começo, a TopoVN tinha um cara que era o cara da programação, né? E era o TopoVN 4, para você ter uma ideia. Isso foi antes de eu entrar na TopoVN. Isso foi antes de 2003. Acho que foi em 2000 ou 2099, alguma coisa assim. Tinha o TopoVN 4, que até era o TopoVN que tinha lá na Exalc para os alunos aprenderem, né? O TopoVN 4. E o cara que desenvolveu o TopoVN 4, ele era um matemático e ele era meu crânio, sabe? E aí um dia ele pegou e falou assim, não, vou fazer um software para mim, e pegou o código-fonte, cara. Pegou o código-fonte e vazou na braquiária. Foi embora. Nossa! E falou assim, se vocês querem ter o código, vocês vão ter que me pagar de X e X forma, né? E se não, já era, né? E aí o seu Elifas, né, falou assim, não, mas aí o Daniel, ele já programava um pouco. Eu disse, não, o Daniel sabe um pouco de programação. Aí o cara falou pro Daniel, não, mas ele não é capaz de fazer um software que nem esse. Nossa. Aí pronto, né? Pra quê, né? Pimenta no olho do cara, né? Pra quê? O profissional pegou
Ele não foi ele que produziu o software, só que ele pegou mesmo assim o código-fonte? Não, ele que fez o código-fonte. Esse Ele criou. matemático aí, Tá, ele criou, ele fez o software, entendeu? Ele fez o entendi. TopoVN 4, né? A questão é que se a empresa te contratou para fazer isso, é da empresa, né? É, da Só que empresa, assim, ele né? pegou e não deixou. Não deixou perpetuar o projeto. Tipo assim, ficou pra ele, né? Exatamente. Mas a Porque, ó, questão é isso que aqui é meu, perdeu o Playboy, né? Mas essa aí, e aí ele falou pro é errado. Daniel, só que você não consegue fazer isso, né? E aí foi pimenta no olho do cara, né? Aí o Daniel, acho que demorou 2 anos pra aprender a programar em Delphi, né? Em Pascal e tal. E aí ele fez o TopoVN 5. Pô, nem para ser um C ali. É Pra ser época, né? demais. Era a época, né? Era a época, mas hoje o software dos caras calcula barragem, entendeu? Tipo, Explica pra gente aí o que é o TopoEVN, porque né, nem todo mundo sabe. O TopoEVN hoje que chama Métrica Topo, né? É um software CAD, né? Ele tem 2 módulos, né? Um módulo planilha, que é para cálculos topográficos, né? Então você consegue fazer cálculo de poligonal topográfica, né? Com fechamento angular, etc. Ele emite relatórios. Mas ele também tem um outro módulo que é uma plataforma CAD. E é como se fosse um AutoCAD desenvolvido para topografia. Então nele tem ferramenta para gerar um memorial descritivo, para gerar perfil topográfico, para cálculo de volume, para montar a planta pronta para mandar na época mandava para o INCRA, né? Hoje em dia tem o CIGEF, então que também já faz esse link automático também, né? Hoje em dia ele também já faz isso, né? É. Só que na época, tipo, o GEL era papelada no INCRA, né? Uhum. Então você tinha que imprimir uma planta, coletar assinatura, montar um processo e mandar para o INCRA, né? Aí o INCRA avaliava e você tinha o georreferenciamento certificado ou não. Hoje tem o CIGEF, né? Mas aí esse TopoEVN 5.4, o 5.3 e o 5.4, ele chegou no mercado para atender essa demanda dos geomensores, né? Ou seja, era um software CAD igualzinho, a interface dele super semelhante ao AutoCAD, só que com ferramentas totalmente destinadas ao dia a dia do geomensor, né? E depois do 5.4 veio o 6, e depois do 6 veio o Métrica Topo, né? Só que assim, na minha opinião, na parte de topografia, ele é imbatível, cara. Tem o Civil 3D, né? Mas o Civil 3D ele atinge outra seara, né? Ele já vai mais para parte de infraestrutura, outro eu nicho, acho. né? Outro nicho, né? Que O Civil atende 3D também, já mas eu acho pertence que... a AutoCAD, né? E de Autodesk. Da Autodesk, isso. Desculpa. Isso. Eu acho que o Civil 3D, se você for trabalhar com topografia, é aquela bazuca para você matar uma formiga, né? Tipo assim, você tem muita coisa que você acaba não utilizando, né? Agora, o TopoEVN, você vai ter várias ferramentas que você vai utilizar ali na sua totalidade, né? Então, e tem um módulo, por exemplo, de lotes, que eu acho até mais intuitivo do que o próprio Civil 3D. Que eu já mexi nos dois, e é incrível como é que os caras eles conseguem deixar um negócio bem mais redondinho e tal. Depois eles lançaram um módulo para cálculo de barragem, isso aí eu só vi nos merchants só. Enfim, os caras têm um serviço muito legal, que assim, eu me orgulho bastante de ter trabalhado lá, de levar isso no meu currículo. Os caras são bem legais. Paga nós! Estamos fazendo merchan pra eles, né? Depois de a gente graça. Precisa, né? Ô, Daniel, graça, tá ouvindo né? a gente, Daniel? Não, mas não é de graça não, porque eu particularmente, tudo que eles me ensinaram, eu acho que eu não tenho nem como pagar eles, cara. Eu falo pra eles, e falo na cara, eu tenho contato desde o WhatsApp aqui, e todo dia do engenheiro agrimensor eu mando uma mensagem pra eles, eu falo assim, ó, eu só tô aqui hoje por causa de vocês, cara, porque o que eu aprendi profissionalmente iniciou tudo com vocês, né? Sabe um negócio que eu fiquei muito surpreso? Porque teve uma vez que eu voltei lá, eu não lembro quando, mas eu voltei lá e ele me chamou lá, a gente trocou ideia. O Daniel, assim, e o seu Elifa sempre são muito... os caras são demais, assim, tipo assim, educação nível master.
E aí, depois de um tempo que eu não falava com eles, eu encontrei eles no Drone Maptech, se eu não me engano. Eu fui dar uma palestra lá sobre loteamentos e tal, e eu encontrei eles lá. E aí eu fui falar com eles, assim, né? Eu falei, meu, os caras que nem vão se lembrar de mim, né? Meu, quando eu cheguei na rodinha do pessoal da métrica, ô Henrique, você tá aqui, não sei o que, sabe? Tipo aquela coisa assim de. Meu, é incrível como que, né? É o meu primeiro emprego, e sabe aquela coisa assim meio. Falei, caraca, os caras ainda se lembram de mim, puta, é muito foda, né? Esse até porque apreço que os caras têm. Naquela época lá, tipo, a equipe era bem enxuta, né? Era tipo eu no suporte, o Daniel desenvolvendo, né? E o produto em si, né? O Marcelo no comercial, você dando apoio e tinha mais a secretária. Então, tipo, era uma equipe, sei lá, de no máximo 5. Quando eu E hoje eles cheguei, estão. acho que quando eu cheguei, ainda acho que já era um pouquinho mais robusto, já era um pouco mais robusto. Porque acho que tinha um pessoal já fazendo uma parte mais de aplicação, de aplicativo. Acho que tinha o William também, junto com você. Você lembra Tinha do o William? William, verdade, né? É, é. Verdade, né? Mas assim, era uma equipe pequena, mas assim, que, pô, só do cara se lembrar de mim, assim, depois de tanto tempo, entendeu? Eu falo, e aí, como é que você É. tá? Tipo assim, eu já tinha formado, entendeu? Já tava trabalhando. E aí ele falou, pô, você formou, que legal, né? E aí a gente conseguiu bater um papo lá, foi bem bacana, foi bem legal. Então. E a nossa vida vai sendo formada por esses encontros, né? Pô, isso é muito legal, Então, isso é muito legal mesmo. e todo lugar que você passa, eu pelo menos, todos os lugares que eu passei, eu sempre saí com um mestre, né? Desses lugares que eu passei, né? Então, por exemplo, posteriormente, depois que eu saí da TopVN, da Métrica, né? Eu fui trabalhar numa empresa de agricultura de precisão, né? Fazendo mapa de fertilidade, etc. Nessa época eu já estava manjando de trabalhar com DVI, né? Com imagem satélite, já estava nesse nível. E lá eu arranjei outro mestre. Outro mestre que é o Sérgio Góes e o Leonardo Menegatti, que são os dois sócios majoritários da Peagra. Uhum. E também, tipo, eu comecei assim, conhecimento básico, e aí, com o dia a dia que a gente foi trabalhando, mexendo, né, no dia a dia, aí você vai evoluindo, né? Aí Aí quando depois eu vim você, para a área florestal, de novo, começa no básico e começa a crescer, né? quando você saiu da métrica e foi para essa parte de agricultura de precisão, como é que foi essa transição sua, assim, da topografia para o sensoramento remoto, assim, foi muito abrupta ou você sentiu que foi tranquilo para você? Não, foi abrupto, cara. Foi abrupto e, assim, como eu já tinha alguma noção de agricultura de precisão, porque eu tinha feito a disciplina tal, e faz parte, né, do currículo da agronomia, Né, não era um terreno eu já tinha... escuro, né, para você, né? não foi, tipo, totalmente um tiro no escuro, né? Nessa época ó, pra você ver que coincidência e como são os contatos da vida, né? Nessa época que eu tava fazendo freelancer, um pouquinho no finalzinho, quando eu tava para sair da métrica, tinha um engenheiro civil que fazia trabalho de gel, né? Montava alguns processos de gel, alguns trabalhos de geofinanciamento de imóveis rurais. Eu montava as peças para ele, né? Ele fazia o campo e eu montava para ele. E ele estava fazendo mestrado na Unicamp com sensoriamento remoto para café. Nossa. E nessas nossas conversas aí, né? Tipo, eu fiquei muito amigo dele, né? E ele sempre fala, não, isso aqui, ó, a gente faz isso, a gente tem, né, componentes principais, e ele começou a me explicar todo o conceito de componentes principais, meu, de como é que ele fazia para identificar, separar café de outras coisas só por, né, não por interpretação visual, né. Mas Cara, pelo eu falei, cálculo das bandas, nossa, você fala? exatamente. E eu falei, nossa, que negócio animal, né. Eu falei, não, eu preciso mexer com isso, cara. Não, eu preciso mexer com isso. E aí eu comecei a também pegar, né, alguns auxílios com ele, mexer isso mais no ArcGIS, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Peagre, né? E aí a primeira coisa que eles perguntaram, você mexe com imagem de satélite? Não, eu sei fazer cálculo básico de NDVI, isso aí eu sei fazer, né? Fazer mapa,
Isso eu sei fazer. Fora isso, eu não sei muita coisa. Eles, não, então beleza, se você já tem essa base, começa hoje. Aí beleza, mudei pra lá e... Pode falar? Tô com uma dúvida, é que assim, eu vou ter que voltar um pouco. Uhum. Na agronomia, qual seria o currículo básico que vocês veem lá, porque eu não sei. E desse currículo, eu acredito que o que envolve cartografia seria topografia, mas não envolvia sensoriamento, alguma outra disciplina, envolvia banco de dados, alguma coisa nesse sentido? Não, não. Então é aí que tá, né? Hoje em dia, obviamente, lá na Exalc mudou o currículo, né? A grade curricular que eu fiz há muitos anos atrás não mudou um pouco, né? Principalmente na parte de geoprocessamento. Então, assim, na minha época, morria em topografia básica. Então, quem queria ir para seguir para a área de geotecnologia tinha que seguir para a área de engenharia rural. Então, Então vocês assim, basicamente trabalhavam com estação total e não, acho que nem chegou a ver GPS, né? Porque era muito caro. não, nem estação total, era teodolito. Então, topografia básica era com teodolito, entendeu? Então, Entendi. assim, para você pegar a estação total, você tinha que fazer topo avançada, né? Então, tipo, tinha essa segmentação, né? Pô, pra que eu vou mostrar uma estação total pro cara se ele vai fazer a básica e vai embora, né? Não vai voltar nunca mais. Então, topo básico era teodolito, né? E aí, quem quisesse seguir para essa área de engenharia rural, ele que fosse atrás, né? Então, por exemplo, muitos dos meus colegas aí, tipo, pararam na topo básica. E eles não mexem com isso, entendeu? E foram para outras áreas. Por exemplo, tem um cara que é da minha época, ele é o doutor em bovinocultura. Se você perguntar alguma coisa de geoprocessamento, ele não vai saber nada, né? Mas é justamente porque teve essa divisão, né? Em algum momento ele seguiu para a área de produção animal e eu segui para a parte de engenharia rural, né? E como eu te falei, né? Sensoriamento remoto é optativa, SIG é optativa, avaliação de imóveis rurais é optativa, era, né? Estradas rurais e barramentos era optativo, que mais? Nossa, tinha uma cacetada de optativas, né? Eu acho que, assim, eu Falar. peguei uma época que acho que o geoprocessamento já estava ganhando bastante importância, né? Acho que o Jonas também deve, que ele está um pouco mais cedo do que eu nisso. Na minha época que eu comecei a estudar e tal, já o GPS, o GNSS já era bem tinha Já estava bem proliferado, já as difundido, pessoas. né? Isso, difundido, isso. Sim, Não sei se o você tem uma Jonas ideia. concorda comigo. Eu Imagem de concordo. satélite tinha também. Eu concordo que até esses tempos atrás eu tava pesquisando umas matérias da Mundo Já, inclusive, cara. Eu achei matéria do ano 2000 falando sobre geoprocessamento, que o pessoal usava geoprocessamento para algumas coisas. Então, assim, realmente o pessoal usa há bastante tempo mesmo, né? O problema não é o problema, né? É o foco de cada curso, né? De cada profissional. Então, a agronomia, o curso normal de um engenheiro agrônomo é trabalhar com planta, trabalhar com bovinocultura, com gado, enfim, né? Nessas outras partes que não seja geotecnologia, né? Porque o cara. Na verdade, é até engraçado, né? Você vê, geotecnologia é uma pequena parte ali, né? Que você, na verdade, né, Gerardo, foi cavando ali até encontrar, né? Porque não foi dado para você no seu núcleo básico ali da engenharia, né? Você foi cavando, porque foi algo que você gostava, né? Exatamente. Eu poderia muito bem ter formado, ter virado, né, trabalhar com RTV, né, de venda de adubo, de defensivo Exatamente, agrícola, né? exatamente. Mas, E é o assim, que hoje acaba, a maioria dos agrônomos acaba porque tem muito agrônomo no mercado, enfim. Mas, Fazer por uma exemplo, escalagem ali. aqui na faculdade onde eu dou aula, as optativas são poucas, né? E as disciplinas não são voltadas para a área da geotecnologia, entendeu? Então, eu dou desenho técnico, que é um semestre, dou topografia, que é um semestre, e tem uma disciplina que é geoprocessamento, que é lá no último semestre, que é lá no último, lá no último ano, que é só, entendeu? O resto eles vão ver ao longo do curso.
matérias do núcleo da agronomia mesmo, entendeu? Se eu não me engano, tem uma disciplina que é optativa, que é agricultura de precisão. Alguma coisa assim. Né? E para você ver assim que... E um negócio curioso que, por exemplo, só para você ter uma ideia, na própria Exalc, a engenharia florestal tem mais trabalhos voltados a geoprocessamento do que a própria agronomia, cara. Nossa, então, por exemplo, só. tem disciplinas lá na engenharia florestal que, cara, eles usam muito geoprocessamento. E, tipo, manejo de bacias hidrográficas. Cara, assim, tem umas disciplinas assim que é puro geoprocessamento, cara. E é da engenharia florestal, é tipo uma profissão irmã, né? Você vê acaba não tendo nem noção da grandeza de que é a geotecnologia que pode chegar nessas profissões, né? Exatamente. Até por isso que, tipo, depois eu te passei aquele contato lá do Denis, né? Sim. Ele é engenheiro florestal e ele manja muito de geotecnologias, né? E ele é engenheiro florestal. Ele que inclusive aceitou, né, Gerardo, o convite. Ele vai bater um papo com a gente aqui. Então, assim... A geotecnologia, ela é uma ferramenta, na verdade, que muitas áreas começaram a ver a utilidade dela, né? No cotidiano mesmo, no dia a dia do trabalho, que é uma coisa, ela fornece dados importantes, né? Para a boa prática das empresas, né? É a tal da ciência do onde, né? Sim. Hoje entende-se que, tipo, se você não souber aonde está acontecendo aquele evento que você precisa analisar, a sua informação tem importância, mas não tem todo aquele potencial de ser utilizado, né? Então, por isso que hoje em dia, tipo, data science, big data, tudo tá de alguma forma está atrelado à geografia, né? A dados espaciais, né? Então, tudo que é tipo de análise que você vai fazer, de alguma forma está atrelado à informação espacial. É que as pessoas não enxergavam isso até um tempo atrás, né? Acho que esse é o termo importante, dados espaciais. É por isso que eu acho que a cartografia, né, o engenheiro cartógrafo, ele tem que largar a mão um pouco desse saudosismo, né, e tentar se agarrar um pouco, né, na parte do posicionamento mais alguma coisa. Porque o posicionamento em si não vai garantir um futuro, mas ele colocar essa ciência do posicionamento em alguma área, né? Que aí é onde entra a ciência do onde, né? Então, assim, qual informação você quer georreferenciar, entendeu? Que informação é importante para você georreferenciar, entendeu? Acho que aí o cartógrafo teria mais... Mas aí seria uma outra conversa, né? Mas mais utópica. Linka com o episódio da pandemia, que a Patrícia falou. Assim, enfim, são muitas variáveis. Mas, Gerardo, só para concluir, né? Você estava falando que depois você foi para Peagre mexer com assessoramento remoto. E assim, você começou praticamente do zero, assim, né? Você tinha uma noção, obviamente, uma noção lá da faculdade. Mas e aí, como é que foi esse novo começo, cara? De novo, né? Aprendendo, procurando pessoas que têm essa vontade de compartilhar a informação, né? Então, lá na Peagre não só esses dois sócios majoritários, mas tem outro cara lá na Peagre, que eu acho que ele está lá até hoje, que é o Thiago Garzella. Cara, ele é fantástico, assim, o cara tem um conhecimento, assim, eu acho que é um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na minha vida, cara. E ele também me ensinou muito. Então, a parte de interpolação, de trigagem, né? Porque, tipo, lá na empresa, basicamente, o que a gente fazia? Tinha a parte de sensoramento remoto, que era monitoramento por imagem de satélite, mas o grosso mesmo era a amostragem de solo, né? E a partir da amostragem de solo, obter mapas de fertilidade, né? Então, eu não sei se lá na usina lá, você trabalha lá, Jonathan, se vocês fazem esse tipo de trabalho, mas o grosso da empresa nossa era consultoria agrícola baseada em
em amostragem de solo e sensoriamento remoto. Aqui eles fazem, mas aqui eles fazem, acho que é um terceiro que faz. Uhum. Não é a gente que a PEAGRE era um terceiro, faz. Entendeu? Então, a gente fazia amostragem, eles fazem amostragens, estão aí até hoje, né? Mas na época a gente fazia amostragem de solo, mandava para o laboratório da própria empresa, o laboratório retornava os resultados das análises químicas, né? E aí a minha parte era gerar informação a partir disso, né? Então, gerar os mapas de fertilidade, fazer a interpolação dos mapas, né? E fazer os mapas de recomendação em função desses nutrientes. Então, aí eu saí da topografia e fui para agronomia mesmo, né? E aí eu comecei bastante para campo, né? Na época, o pessoal da PEAGRE tinha desenvolvido uma técnica de recomendação de adubo nitrogenado para cana-de-açúcar em função de imagem de satélite. Uau. Né? E eles tinham um algoritmo lá, obviamente não posso contar como que funciona, mas ele foi bastante utilizado por várias usinas. Né? Então você fazia a aplicação a taxa variada de nitrogênio em função dessas informações de sensoriamento remoto e também de alguns outros dados de solo, né, de manejo, né? E, cara, foi um baita aprendizado. E de lá eu trabalhei 1 ano em São Paulo, né, mexendo com isso. E daí surgiu a oportunidade de ir para Bahia, lá para o Matopiba, né, que chama, que é a região é uma região localizada entre Bahia, Piauí, Tocantins e Maranhão. Nossa, é bem lá pra cima, né? Por isso é Matopiba, né? É a sigla de cada estado. Exatamente, Matopiba. E lá é um polo agrícola, meu, monstruoso, assim, sabe? Então, tipo, são áreas gigantescas, né? Com maquinário agrícola gigantesco, assim. Eu nunca tinha visto umas máquinas tão grandes, né? Colheitadeira, plantadeira, tudo gigante, assim, áreas descomunais, assim, para você ter uma ideia, um produtor com 2.000 hectares é um produtor pequeno lá. Ô, louco. Né? Então, assim, é tudo gigante, né? E as formas de manejo, de tratar as informações, né? É um negócio, assim, totalmente novo para mim, né? E eu fui para lá e também, de novo, aprendizado. Foi mexer com agricultura de precisão para algodão, soja e milho, né? E baita aprendizado, só que eu fui lá num esquema, assim, eu fui para lá como prestador de serviços, eu não fui registrado para lá, né? Eu tinha um contrato com a PEAGRE e eu ganhava em cima de comissão, né? E tinha um contrato de prestação de serviço. Mas, Gerardo, acho que você deu uma bela dica agora para mim, para o Jonatas, por exemplo, que é você é um engenheiro agrônomo que se meteu pela área da geotecnologia, da cartografia, do sensoriamento remoto. E isso é uma boa dica para a gente que é da área de cartografia também ter a coragem de estudar outros horizontes. Áreas, com porque certeza. uma coisa vai agregar a outra. Assim como você precisou aprender cartografia para fazer o que você faz, um cartógrafo poderia aprender um pouco do que você sabe como formação para também exercer uma profissão, não a mesma, mas algo bem parecido, assim, né? Tipo, na verdade, assim, vocês têm que, tipo, entender que, tipo, tá além da geodésia, né? O mundo de vocês é maior do que a geodésia, né? A geodésia é importante, mas quem vai consumir informação direta, né? Quem vai consumir informação direta mesmo, nunca vão entender tem o mesmo nível de entendimento de vocês do que dessa parte técnica de geodésia, etc, de GPS. Mas eu acho que é uma grande área e vocês diversificarem para essas áreas. Até o meu coordenador, quando eu entrei aqui na empresa, na atual empresa, ele era engenheiro cartógrafo e é uma empresa florestal. Né? Ele coordenava a parte de geotecnologias da empresa florestal e ele tinha conhecimento da área florestal, de silvicultura. Obviamente ele foi pegando ao longo do tempo, né? Mas é que nem você disse, né?
Você não pode ficar ali só naquele mundinho, você tem que expandir seu conhecimento, né? Com certeza. Até no começo vocês comentaram que quem inventou o programa, né, foi também um cara que não era programador. Foi matemático, né? Então. Era mas um o matemático. Daniel, que vocês comentaram. O Daniel. É o Daniel Agrimensor, né? cara. Agrimensor, então. Ele aprendeu programação para poder fazer, elogiando bastante no começo do episódio. Acho que exatamente. A lição é mais ou menos essa mesmo. Sair da caixinha, né? É o tal de sair famoso vamos sair da caixinha, né? E Gerardo, você nunca teve receio, assim, né? Pelo que eu vejo, assim, das suas experiências de trabalho, de mudar de área, né? Essa é a tua característica humana, assim. A gente tem que... É aquele negócio, né? Só pode acontecer duas coisas, ou dá certo ou não dá, né? Pra minha sorte sempre deu. Né? Como, por exemplo, vou te falar, às vezes a pessoa fica esperando, né? Tudo está a favor para a mudança, mas às vezes, tipo, a mudança, a oportunidade da mudança passou e você ficou esperando o tempo tá lindo, né? E não é sempre que a mudança ocorre num dia lindo, né? Um exemplo disso é quando eu vim aqui para Campo Grande. Imagina, sair lá da Bahia até aqui deu 2.500 quilômetros. Eu vim com o carro e a mudança atrás. Então, se fosse, assim, eu já vi muitos amigos meus falando assim, não, mas primeiro fui eu e depois depois de 3 meses foi minha família e né, você fica nessa indecisão de vai, não vai, vai, não vai. Cara, às vezes você espera vai, não vai, passa a oportunidade e você fica naquele negócio, nossa, seria que se eu tivesse feito diferente, teria tido um destino diferente, né? Então, assim, cara, que nem dizia a minha sogra, né? Segura na mão de Deus e vai. É isso né? aí. Fecha o olho e vai. Né? Isso é legal, pra trás nem pra pegar impulso, né? Isso pode é muito pra legal. Trás nem pra pegar impulso. Porque assim, o que acontece? Primeiro você sempre mudou de área e às vezes se viu ali saturado daquilo que você fazia, ou por vezes você queria fazer algo diferente. E às vezes você nem sabia muito daquilo que você queria fazer, mas você tinha uma noção. E você falou, não, eu vou ser bom nisso, eu quero fazer isso, né? Então foi a tua escalada assim, rumo às geotecnologias, né? Hoje você tem o conhecimento de várias áreas, né? Dentro das geotecnologias, mas é bem isso, né? Então assim, eu não sei topografia, conheci topografia, eu quero saber o que é. Aí você vai em topografia. Aí depois você aparece um freelance de ArcGIS que você sabe mais ou menos, pega uma licença lá pirata e vai estudar ArcGIS. Depois você pega esse mesmo ArcGIS, entra numa empresa que já tem uma licença Pro, onde você consegue fazer mais coisas. E aí depois você já não está mexendo mais com banco de dados, você já está mexendo com imagem. E aí você já não está mais mexendo com imagem, já está mexendo com outras coisas. E depois você tá na área florestal, né? E o que você faz nessa área florestal hoje, Gerardo? Pois então, aí, tipo, aquele negócio, né? Até a gente estava discutindo isso outro dia, né? Você falou assim, nossa, eu preciso evoluir nessa parte de programação, tô ficando velho, né? Sim. Aí eu te perguntei, quantos anos você tem, cara? Aí você falou, 28, não? 29. Quantos você tem, né? 29. Falei, cara, comecei a aprender a programar em Python com 32. Hoje eu tenho 39 para fazer 40. Já tô meio velhinho já, né? Mas, assim, a gente sempre precisa procurar a excelência no que a gente faz, né? E sempre tomando cuidado de estar fazendo a coisa do jeito certo, né? Então, como você falou assim, a gente precisa... eu quero trabalhar com topografia. Então, beleza, mas você tem que encontrar pessoas que vão te orientar de como fazer da forma correta, né? Assim, da mesma forma que eu já vi muita gente fazendo trabalho de forma incorreta, né? Então, graças a Deus, eu tive grandes mestres do meu lado, né? E eu acho que eu estou fazendo certo até hoje, né? Então, com certeza, maluco. Por exemplo, no caso da programação aí também, que eu estava citando, que a gente estava conversando outro dia, foi basicamente necessidade, cara. Então, tipo, quando eu vim aqui para a empresa florestal, era basicamente fazer levantamento de campo, voltei para a topografia, né?
fazer levantamento cadastral, né, com GPS, com estação total quando precisava, né, fazer mapa e fazer a atualização de base cartográfica da empresa, do cadastro florestal, né. Só que aí quando eu entrei aqui, eu entrei num outro mundo que era bem diferente da topografia, bem diferente da agronomia, da área agrícola, né, que é a área florestal. Então, tipo, a maioria das empresas florestais, cara, eles têm um know-how de banco de dados, de estrutura de dados, né, assim, que você não vê na área agrícola, né. Então, foi a primeira vez que eu vi um geodatabase, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar no ArcGIS Enterprise, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar de topologia, né, de pegar na prática a topologia e me preocupar com a questão topológica, né, da qualidade cartográfica, né, até porque meu chefe era engenheiro cartógrafo, né, a última coisa que ele ia deixar é algum problema de topologia na base dele, né. Uhum. E aí eu cheguei, cara, na empresa, na época eram 150 fazendas, cara. E aí todo final de mês eu ficava uma semana fazendo mapa. Aí eu falei assim, não, cara, eu não saí lá da Bahia, tipo meio que consultoria para fazer mapa, não, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não tá certo. Aí eu falei assim, não, mas tem que ter um jeito de melhorar isso aqui. E aí eu comecei a fuçar, e aí eu achei lá Python, um livro em Python, comprei o livro de Python para ArcGIS, e comecei a fuçar. Aí comecei a achar site, o GIS Exchange, né? Tem outro lá, o Stack Overflow, né? Que são, né? São locais onde você realmente aprende o código na prática, né? Não só copiar e colar, né? Que muito fazer e você vai lá, copia o código no Stack Overflow e cola no seu trabalho que resolve. Mas não é bem assim. Às vezes você tem que pegar e entender o que o cara fez, né? Para você poder replicar no seu dia a dia. E aí, dessa necessidade de fazer mapas de forma rápida e sem perder qualidade, né? Eu fiz o meu primeiro script. E aí eu economizei 1 semana e meia de clique no mapa, né? Uhum. E fiz, tipo, o script gerar todos os mapas que precisava em 2 horas. Né? Então, esse foi o seu primeiro script? Foi o meu primeiro script, cara. O meu primeiro script. Não, E aí antes desse, com certeza teve vários que você foi tentando chegar nisso. Esse foi o primeiro script que você produziu, né? Foi bom, assim. O produto final, né? Que eu cheguei pro meu chefe e falei assim, ó, eu fiz um script para automatizar os mapas, tá aqui, ó. Aí ele, pô, não, isso aqui vai ajudar a gente bastante. Então, tipo, um esforço que eu levava 1 semana e meia de um analista, o dia inteiro, full time fazendo isso, eu consegui automatizar com um script. E aí, cara, as demandas vão surgindo, né? Vão surgindo novas oportunidades de você desenvolver novas coisas, né? E a gente tem que estar sempre assim, né? Procurando formas melhores de você fazer o que você já faz, né? E um negócio também que eu tenho na minha cabeça, assim, nunca ficar esperando que os outros te motivem, né? Se você tá meio desmotivado, porque a primeira pessoa que tem que te motivar é você mesmo. Então, tô fazendo mapa, só faço o mapa da minha vida. E isso vai ser o meu legado da minha vida, isso vai ser o resto da minha vida. Se você não decidir que esse não é mais o ponto que você quer ficar e que você precisa mudar dali, você precisa se automotivar para sair dali, né? Daquela zona de estabilidade, né? E isso, tipo, leva a gente a fazer projetos bacanas e satisfatórios da gente mesmo, né? Então, até o Jonathan falou, não, estou fazendo meu primeiro curso em Python, né? Já fez algumas coisas de automatização no QGIS. Pô, traz um pouco de desafio e de satisfação, né? Dessas pequenas coisas que a gente faz, que às vezes é uma coisinha besta, mas, cara, você conseguir isso já é uma baita motivação, né? Isso é verdade, isso é bem verdade. Apesar da gente a gente esperar, né, que muitas vezes a gente está numa empresa e aí a gente, né, a gente realmente espera, né, ser motivado por alguém, né, seja nosso líder ou seja nossos pares, mas que na verdade, cara, se você está insatisfeito, você mesmo tem que dar a volta por cima e porque, cara, você sozinho, né, cara? Você que vai levar o conhecimento pra frente.
E a gente sempre teve essa conversa sobre programação, porque é uma necessidade que eu vejo, assim, e é uma falta que teve na minha faculdade, entendeu? A gente teve... Eu e o Alex, a gente fez faculdade junto, e acho que o Alex até pode concordar comigo que, assim, a nossa noção de programação é bem pouca mesmo. A gente recebe muito pouco. Então, assim, a gente não posso dizer, a gente não é voltado para isso, entendeu? A gente é voltado para outras coisas, igual você falou, para geodésia, para precisão, para acurácia. Então, às vezes a gente esquece dessas partes mais práticas e fica focado nessas outras coisas que acabam não tendo tanta relevância. Obviamente, sim, tem relevância, né? Não estou querendo dizer que não tem relevância, mas que no caso prático, o ArcGIS, um sensoramento remoto, né? Um cálculo de uma classificação, por exemplo, cálculo de NDVI, ou uma simples programação em Python, já te dá um baita de um resultado na frente, né? Para você estar 2, 3 passos à frente de candidatos, né? Que estão lá buscando uma vaga de emprego e tal. Sem contar a motivação, né? De você estar fazendo um negócio que é seu. Você escreveu o teu script, você escreveu as suas linhas de algoritmo, você rodar o teu programa e falar, caramba, eu escrevi isso daqui e tá fazendo do jeito que eu pedi para ele fazer, né? Isso é legal. Eu penso que, assim, a gente fez... Pode falar. Não é que a gente fez faculdade junto e a programação veio apresentada pra gente como alguma coisa pouco útil, muito complexa e que afugentou. Todo mundo se assustou e ninguém quis mais saber depois do primeiro ano, que é quando apresentado, né, a matéria. E foi só no terceiro ano que um professor foi lá, sentou com a gente, fez um MATLAB. E foi nesse momento que eu vi a importância da computação, não no sentido de em si, mas a técnica aplicada para fazer cálculos, né? Então, ela automatiza os cálculos, você tem mais controle sobre o que está acontecendo, se você programa bem. E, além disso, o mais importante que eu penso é quando você aprende programação, você começa a ver os softwares que você usa de forma diferente. Você começa a entender, pelo menos minimamente, o que um software está fazendo por trás ali. Como é que ele enxerga um polígono, como é que ele trabalha com linha, com ponto, com polígono. Cores, por exemplo, também é uma coisa que você pode pensar na computação, porque ela acaba usando. Então, eu penso Sim, que, além da parte prática de você fazer um script, tem a parte do entendimento do software que você está usando. Sim, e tem a questão da customização, né? Hoje em dia, assim, as tecnologias, cara, elas evoluem assim, numa velocidade impressionante. E hoje em dia, praticamente todos os softwares têm a opção de você customizar ele, né? Não só Excel, Word, ArcGIS, QGIS. Eu acho que praticamente todos os softwares têm alguma forma de você customizar eles, né? E customizar, eu digo, tipo, te proporcionar uma forma de você ganhar produtividade, né? No caso do AutoCAD tinha a Lisp, né? AutoLisp, né? Que era a linguagem do AutoCAD. Né? Então, hoje o que você precisa ter alta produtividade sem perda de qualidade, né? Então, e hoje com os recursos computacionais que a gente tem, cara, a gente ficar se atendo a se preocupar com gerar mapa, por exemplo, num caso assim bem grosseiro, né? A gente também está desperdiçando talento, né? Então você poderia, tipo, por exemplo, gastar os seus neurônios com outra coisa, descobrindo uma outra técnica de melhorar um processo sem ser fazendo mapa, entendeu? Uhum. Essa para mim, acho que é a cereja do bolo, assim, sabe? Talvez... acho que você não precisa gastar tempo fazendo esses 15 mapas que você tem que fazer toda semana. Perde aí uma semana investindo em como você pode fazer esses 15 mapas em 2 horas. Tipo, não nesse sentido, mas assim, pesquisa um jeito de automatizar isso pra gente, sabe?
A gente não tá pagando você pra fazer esses mapas, sabe? Cria alguma coisa pra gente, sabe? Vê o que dá pra ser feito. Porque, meu, tem ferramenta pra isso. Entendeu? O próprio Python mesmo e as ferramentas do ArcGIS, o QGIS, enfim, né, tem também. Dá pra fazer, né? Sim, e aquele negócio, né? Tipo, você tem que ser, assim, a minha visão de um engenheiro esse cara você está pagando ele para resolver problema, né? Então você tem que também, né, mostrar para as pessoas que você que são seus clientes, seja tipo, ou você tem uma empresa ou seus colegas de setor, né, que você é um resolvedor de problemas, né? Você não é tipo, você não é uma biblioteca de mapas, né, uma biblioteca de imagens, né? Você é um resolvedor de problemas. Então, quando surgir, putz, gente, eu preciso descobrir uma forma de enxergar quais são as árvores que estão morrendo na minha floresta. Então, em vez de você ficar perdendo tempo fazendo mapa, cria alguma coisa que automatiza isso e você gasta seu tempo pesquisando alguma coisa que te permita você detectar um problema, realmente problema da empresa, entendeu? Sim. Acho que talvez é por isso que eu sempre fui fã de pesquisa e desenvolvimento, assim. Eu sempre gostei dessa parte, assim. Eu sempre imaginei trabalhar, né, em empresas que, tipo, tinham esse setor e a gente lá pensando em novas maneiras de automatização, sabe? Mas na verdade, às vezes nem precisa ter essa salinha, né? É você mesmo com o seu computador pensa de uma maneira diferente e escreve os seus algoritmos lá e escreve soluções lá. novas, né, meu? Tipo, lá aqui na empresa que a gente não tem setor de desenvolvimento, a gente tem um setor de planejamento. E a gente, tipo, tem que fazer o negócio virar, né? Tipo, fazer todos os planejamentos, acompanhamento de processo. Mas as melhorias, assim, a gente não tem uma equipe focada para desenvolver coisas. Mas a gente, tipo, sempre está se estimulando entre nós colegas, né? A trazer soluções novas, né? Isso é legal também, né? Ter um time unido, né? Faz todo sentido. Mas eu quero, né, já deixar aqui um disclaimer. Eu comprei meu curso de Python na Udemy, que, enfim, não é um patrocínio. Mas eu comprei, né? Então eu vou fazer esse curso, já estou fazendo, e eu vou escrever minhas primeiras linhas de código e vou aplicar isso no ArcGIS, cara. E a gente vai trocar muitas ideias ainda, viu, Gerardo? O Udemy é bom, cara, porque é um bom início, assim, pra todo mundo, e é barato, tá? É bem barato os cursos, tem curso sobre tudo, se quiser aprender violão tem lá também. Mas Udemy é bom como primeiro passo. Te insere de modo bem legal no mundo, assim. Sim, não, eu já fiz vários cursos na Udemy, assim. Teve um que era Python para QGIS e custava, sei lá, R$80, cara. Pô, que curso que você faz por R$80 e te ensina Python para QGIS? E assim, é uma base boa, não é uma base ruim, não. Sim. Cara. Aí teve outro também que eu fiz. Consistente, Teve outro que eu fiz que era geoestatística. E o cara não ficou só na viagem teórica, né? O cara mostrou, pegando dados de solo, não necessariamente para agronomia, mas era parte de mineração, e aí ele pegou, fez a crigagem, explicou por que a crigagem funcionava daquele jeito. Também, meu, R$50, cara. Então, assim, meu, também não fazendo merchan dos caras, mas hoje só não aprende, só não evolui quem não quer, né? O meu curso de Python mesmo eu paguei R$25. São não sei quantas horas, 90 horas, porque é um Python gigantesco. Não é um Python aplicado, é tipo a linguagem de programação. Então, assim, é porque eu realmente não sei nada. Então, eu quero aprender o que é. Porque você tem lá, né, todo o sistema, você tem, enfim, as tuplas. Você tem que aprender essas coisas e depois para você aplicar isso em algum lugar, entendeu? Então, eu quero aprender, eu quero saber o que é, porque eu não sei. E aí eu vou, assim, fazer as aplicações. Mas, sim, é muito barato. Eu, na verdade, nem precisaria comprar, porque, assim, tem muita coisa de graça, realmente, no YouTube, mas
eu decidi desembolsar, porque eu falei, eu vou colocar a mão no bolso pra ver se eu realmente faço de verdade isso. Tem que tentar, né, cara? Não, tem que tentar. Se você não tentar, você não vai saber se é bom ou se é ruim, né? É isso mesmo. Gerardo, o papo foi legal pra caramba, cara. Você quer deixar aí uma última palavra aí pros nossos ouvintes, cara, sobre... Porque, assim, o papo foi muito insano, cara, e foi uma puta história de vida sobre a tua carreira profissional. Você quer... deixa aí, cara, uma última mensagem, cara, pra essa galera que provavelmente eu vou tentar passar para alunos de graduação, para profissionais que estão começando agora, ou para profissionais que estão querendo trocar de carreira. E aí, cara, o que você diz para essas pessoas? Antes de tudo, eu queria agradecer vocês esse papo, né, o tempo de vocês, né, de escutar esse cara já tá virando vovô, né? Eu tô ficando vovô já, né? Mas já não sou mais da geração dos novinhos, né? Dos tiozão, né? Já passou tiozão. Dos tiozão, já tô no tiozão, né? Então... Alma jovem. O Ricardo uma alma jovem. E sempre levar aquela frase, né? Só sei que nada sei, né? Então, sempre tá aberto a novos aprendizados. A gente... sempre tem que estar aprendendo coisas novas, aberto a coisas novas, né? E sem medo, velho. Tenta, procura pessoas procure, né, pessoas que consigam te dar um background consistente, né? Não sai fazendo de qualquer jeito, né? Procure primeiro pessoas que consigam te dar um background para você fazer um trabalho de qualidade e consistente, né? E contato é tudo, né? Contato é tudo, né? E a última coisa seria compartilhar a informação, né? Compartilhar a informação não machuca, não mata ninguém e só vai te engrandecer, né? Pô, perfeito. Alex, algum último comentário, cara? Eu vou complementar o que o Gerardo disse, vou me dar essa liberdade, que assim, existem pessoas fora de série, Einstein, Newton, o Slash na guitarra, ou sei lá, Dave Mustaine. Mas é importante que as pessoas se foquem tenham como mestre pessoas que estejam próximas, porque você consegue conversar com elas. E é com essa conversa com as pessoas próximas a você, que você trabalha, que você estuda, que você realmente vai aprender muita coisa. Tem lá os estrelas, mas foca em quem está próximo de você. É isso aí. Pô, demais, cara. Esse papo foi muito bom. Gerardo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite. É uma honra mesmo ter você aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado, pessoal, que nos ouviu até aqui. Nos siga no Instagram, Twitter, Facebook, Um Papo sobre Geotecnologia. Se você está ouvindo aqui a gente no Spotify, compartilhe lá para os seus amigos. Se o seu amigo não tem Spotify, nós estamos em outros agregadores de podcast. Nós estamos no Deezer, nós estamos no Anchor, nós estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, nós estamos em todos os lugares. Nós ficamos por aqui. Um abraço, tchau, tchau e valeu! Tchau, tchau.